Oi pessoal, tudo bem? Meu grupo vai falar sobre linguagem compilada e interpretada, tá bom? Vamos ver as diferenças delas, vantagem e desvantagem, o que é cada uma, tá bom? Então para começar, tem que deixar bem claro que em programação, toda linguagem no fundo ela é compilada, por quê? Você pega a linguagem dela, ela é traduzida para outra linguagem que vai ser reconhecida pela linguagem da máquina, tá? Que geralmente a gente pode falar que é o assembly lá, que costumam dizer. E também toda linguagem pode ser interpretada, que seria você pega a linguagem, transforma ela no meio termo, que aí depois vai ser entendida pela máquina, tá bom? Então eu vou começar falando sobre as linguagens compiladas. Como exemplo a gente pode ter o C e o C++, tá bom? O que acontece? Os códigos deles são compilados e aí eles são transformados para a linguagem que é de baixo nível, que é assim que vai ser lida pela máquina, tá bom? E isso também é feito mais rápido, é diretamente feito isso, tá? Diferente da interpretada. Geralmente essa linguagem, né, esse código que foi interpretado, ele vai ser armazenado em um arquivo que pode ser executável, uma biblioteca. Então, uma vez que ele é traduzido, você sempre pode executar aquele arquivo se você for modificar ele, mudar o código, e deixa bem mais simples, tá? Então, você traduziu, fica salvo um arquivinho e ele vai ser executado. Só que para isso é necessário um compilador, lógico, né, para compilar. E esse compilador, nada mais é que um programa que vai traduzir a linguagem de outro programa, né? Beleza? Então ele vai pegar um programa que está com linguagem de alto nível, que é o nível do usuário, que ele, na hora que vai programar, entende melhor, é mais fácil de compreender, para uma linguagem de baixo nível, que é a que a máquina vai entender, tá bom? E para isso ele passa por duas etapas, que são bem simples, pra gente, né? Pra ele deve ser bem complexo. Que é analisar o código-fonte, então ele tem que entender qual é aquele código, a estrutura dele, o que significa cada coisa, entender o que ele vai traduzir e aí fazer a síntese, né? Sintetizar esse código, que é de fato traduzir ele. Então ele vai pegar e traduzir ele da linguagem de alto nível para de baixo nível, que seria o assembly. A diferença está na forma de execução. A linguagem compilada precisa analisar todo o código de uma vez, para salvar em uma biblioteca ou em um arquivo executável. Já a linguagem interpretada faz sua conversão aos poucos, sempre que uma função ou declaração é executada. Seu compilador pode demorar bastante a ser executado. A vantagem da linguagem compilada é que sua compilação é mais confiável, porque identifica todos os erros antes do arquivo executado for gerado, e não é necessário fazer a conversão toda vez que o sistema for executado. A desvantagem da linguagem compilada é que sempre quando tiver uma nova modificação precisa de uma nova análise e uma nova tradução. E para cada plataforma como Linux, Mac, Windows, requer essa tradução também. Olá, professor Marvin, boa noite, boa tarde ou bom dia. Eu vim dar continuidade no nosso trabalho de linguagem compilada e interpretada. Eu vou falar da linguagem interpretada, vou falar sobre vantagens, desvantagens e vou dar uma consideração final sobre isso. Eu vou começar pelas vantagens. Uma das vantagens da linguagem interpretada é que ela pode ser rodada em tempo de execução do programa. Ela é independente, então ela pode rodar em qualquer tipo de sistema operacional, podem ser Linux, Mac ou Linux, Mac ou Windows. Basta apenas ter Java, Python para que ela rode normalmente. Também possui a capacidade de execução em runtime, que permite que você examine ou modifique a estrutura durante o tempo de execução. Isso é algo inovador, incrível.
tem uma facilidade de modificar o código, basta apenas abrir o arquivo e modificar ou consertar algo que esteja errado. E agora eu vou partir para as desvantagens. Uma pessoa com um conhecimento básico de JavaScript pode ver um código embutido numa página web, e se não houver algum tipo de segurança, pode realizar uma injeção de um código, acabando com tudo. Tem uma baixa eficiência em relação às compiladas, porque quando é necessário alguma modificação. Vou dar umas considerações finais. Por terem características diferentes, as interpretadas das compiladas, né, elas se complementam em algumas linguagens que usam os dois conceitos, que no caso o Java. A implementação em Java costuma compilar um código, gerar um bytecode, e desse bytecode, ao invés de ser utilizado a linguagem de máquina, usa o bytecode para ser lido numa JVM, que é uma Java Virtual Machine. Essa VM ela pode ser instalada em qualquer máquina. Assim, o Java combina a confiabilidade e a otimização da compilação para que seja interpretado o código. Muito obrigado, professor. Esse foi o nosso trabalho. Use álcool em gel, máscara e tome cuidado. Obrigado.